Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele, do Território Educador, e hoje a gente vai falar um pouco sobre Constituição Federal. Bom, o que a gente vai abordar hoje vai ser a parte da educação, tá bom? Então, hoje a gente vai começar pelo artigo 205 a 208, tá bom? Que vai falar um pouco aí sobre a educação. Lembrando que a Constituição Federal, nossa carta magna, e serviu de inspiração para tantas outras leis que a gente utiliza ainda hoje, tá bom? Na verdade, utilizaremos até não sabemos quando, né? Mas graças a Deus a utilizamos. Então, bora lá, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Coloquei aqui os artigos que são mais cobrados em editais. Mas é importante eu dizer para vocês que 95% das vezes que cai só é do 205 ao 214. Tá, pessoal? Mas aí você vai falar, Gisele, então eu não vou estudar os outros. Não, pessoal, tenham compreensão do que são os outros artigos, tá bom? Até coloquei seus títulos aqui, como dos direitos e deveres individuais e coletivos, a administração pública, o 39 e 40 vai abordar questões dos servidores públicos, né, do 205 ao 214, educação, 215, cultura, 217 do desporto, que é um nome bonito, mas logo se fala da questão do esporte, tá bom? 218 da ciência, tecnologia e inovação, 219 da comunicação social, 225 do meio ambiente e do 226 ao 229 vai falar da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. É importante que a gente tenha compreensão e entenda, tá bom, pessoal? Basicamente, o que são esses outros artigos. Agora, o que eu falo para vocês terem bastante foco, assim, uma compreensão boa. Não é sobre decorar, é sobre compreender. É o 205 ao 214. Eu acho que o artigo 37, 39 e 40 é de muita valia para a gente também, tá bom? Porque pode cair questões relacionadas à administração pública e eles caem mesmo, tá bom? Então vamos lá. Da seção primeira da educação, vamos iniciar pelo artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, vamos só compreender, como eu falo, compreender o que te salva na prova, pessoal, tá? A educação, como ele falou aqui, vai ser direito e dever, né? Perdão, a educação é direito de todos e o dever dele é do Estado. E da família também, porque tem que matricular suas crianças, tá bom? Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, claro, a população, nós somos a sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Opa, vamos lá. O que é visar o pleno desenvolvimento dessa pessoa durante seu processo educacional? É humanizar sua relação. É olhar a criança que chega para você como ser integral. Quando eu penso ele em ser integral, eu viso o seu pleno desenvolvimento. Ou seja, eu vou valorizar todos os seus aspectos culturais, sociais, né? Então, assim, eu preciso olhar com uma amplitude, certo? Então, logo eu entendo o quê? Que a criança, que é um sujeito, né, histórico, carrega consigo uma história, né? Carrega consigo uma constituição ali familiar. Quando ele entra para a escola, ele tem muitas informações a trazer para a gente, pessoal, tá? Então, eu preciso olhar a criança numa magnitude maior. E criança, durante seus processos de interação, gera cultura, tá bom? Então, chegou para a gente, eu não vou tratar essa criança como mais um, não. Pensar sobre o pleno desenvolvimento dele, certo? Então, vamos lá. O seu preparo para o exercício da cidadania. Criança protagonista. Durante seu processo, né, desde a creche, a criança ela tem sim seus direitos, né? E nós também, enquanto professores, precisamos, né, proporcionar momentos, né? Aliás, a escola é um ambiente, como que nós podemos dizer, privilegiado para proporcionar momentos, né, significativos,
né, valorizando a nossa prática, mas ali oferecendo também as nossas concepções, né, as concepções pedagógicas, né, com e para essas crianças. Então, desde pequena criança, tratando, né, oferecendo, respeitando ela como uma criança protagonista do seu processo de aprendizagem, logo eu também já ofereço para ela o quê? Né, o seu exercício da cidadania, que ele vai só evoluindo durante o seu processo educacional. Então, lá nos EMEIs, aqui em São Paulo, a gente tem algumas assembleias que são feitas com crianças, né? Mini conselhos, conselhos mirins, como a gente fala aqui. Também vai ter, durante seu processo no ensino fundamental, os grêmios, por exemplo, tá bom? Que são momentos onde a criança pode já ter ali a sua prática do exercício da cidadania. Se tudo isso aí, pessoal, a gente valorizar logo, a consequência é a sua qualificação para o trabalho, tá bom? Lembra que não é um mercado de trabalho, mas é um preparo, né? É um preparo visando o pleno desenvolvimento desse educando, tá? Então, escola é um ambiente privilegiado, né? Criança, às vezes, chega com diversas questões relacionadas ao que ela vivencia em casa e a escola amplia esses saberes. Então, se a criança ela chega para nós com falas racistas, a escola é um ambiente de ampliar esses saberes, visando o pleno desenvolvimento dessa criança, sim. Visando seu preparo para a cidadania, sim. Afinal, quando essa criança estiver, né, já está, né, durante seu processo de aprendizagem ali, está em sociedade, a gente quer o quê? Uma sociedade que seja, né, capaz de ter pelo menos o respeito, o apreço ao próximo, o apreço às outras culturas, tá bom? É tudo isso e mais um pouco, mas eu dei uma bela resumida aqui. Então, vamos lá. No artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, vamos aos princípios do ensino. Vamos lá. Igualdade de condições e acesso e permanência na escola. Igualdade, todos têm vagas. Mas essas crianças conseguem alcançar essas vagas, elas conseguem ir para as suas escolas, todo mundo tem sua cadeira e a sua mesinha. Mas o que impede essa criança de ir? Aliás, todas têm um direito. Então, é importante eu ter o olhar aqui da equidade. Quando eu tenho um olhar da equidade durante o processo educativo, eu vou trazer para essa criança subsídios para que ela possa alcançar a igualdade. Então, vou dar um exemplo. A criança não vai à escola porque não tem roupa. Logo, a gente oferta o quê? Um uniforme escolar gratuito. A criança não vai na escola porque a escola é longe. A gente pode proporcionar o quê? Nesse caso, o transporte escolar gratuito, né? Nós vemos casos, às vezes, de lugares onde o transporte escolar é uma canoa. Mas que bom, porque eu preciso também, não vou criticar o lugar onde essa criança está. Não, eu preciso dar acesso a ela. Não vou criticar, você não vai criticar porque você mora num lugar onde você é ilhada. Não, eu preciso o quê? Humanizar as relações, gente. Se eu quero o pleno desenvolvimento do educando, da pessoa, então humaniza essas relações, tá bom? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pessoal, a arte, não deixe de trabalhar a arte, né, durante o processo educativo dessas crianças, né? A arte é que nos ajuda a sermos críticos perante a tantas coisas que ocorrem na sociedade. A arte é estimuladora para o pensamento crítico, com criticidade, né? Que é o questionar dentro ali do que a gente de reflexão, tá? Então vamos lá. Aqui no inciso terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sim, pluralismo de ideias, né? Então, por exemplo, pode ser uma escola que valoriza, por exemplo, a educação tradicional, ainda temos, né? Infelizmente, lutamos para que isso melhore, mas ocorre. Mas aí vai ter, vou dar um exemplo melhor, mais bonito aqui. Tem escolas que são mais piagetianas, tem outras que são mais montessorianas, estou falando aqui num contexto de educação infantil, mais vigotskianas, e ok, tá tudo certo, perante sendo uma concepção pedagógica, ok. E a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sim, pode existir escolas públicas, assim como também pode existir as privadas. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ok. Não pode se cobrar, pessoal, não pode cobrar parcela, tá? Escola pública, não vou cobrar anuidade, nada dessas famílias, tá bom? Valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos na forma de lei. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Lembrando que aqui ele fala, né, sobre educação pública. Então, o que eu devo pensar aqui, pessoal? É dever do meu município ofertar o meu plano de carreira. Eu preciso, é obrigatório. Durante esse processo, né, via concurso público, pessoal, é importante, vou trazer um ponto bem importante aqui para a gente ter uma reflexão. Né? Nós, funcionários públicos, nós não temos FGTS. Nós precisamos, então, logo ter evolução funcional, tá? Que se dá por planos de carreira. Então, não posso eu, funcionária pública, chegar ganhando R$3.000 e daqui 22 anos, que é quando eu vou me aposentar, eu ainda estar ganhando R$3.000. Digo assim, né? No máximo R$4.000. Não. Eu preciso ter minha evolução funcional. Afinal, o professor estuda, né? O professor se qualifica, né? Faz várias formações, inclusive as formações e essas qualificações devem estar dentro do plano de carreira também, tá bom? É importante, pessoal, nós sermos críticos nesse momento. Prefeitura, município não está ofertando isso, cabe a denúncia, tá bom? Então vamos lá. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Já sabemos que já sabemos o que é uma gestão burocrática, né? Mas o que é uma gestão democrática? É a valorização, pessoal. A valorização do território, valorização do professor, valorização da comunidade, do corpo, né, do grupo de apoio. É aquela gestão que, de fato, segue a lei, né? Que ela não vai trazer consigo, como que eu posso dizer, rixas, né? Não vai desrespeitar, não vai assediar o funcionário, tá? Garantia de padrão de qualidade, sim, nós temos um padrão de qualidade e devemos segui-los, tá? Dentro da educação. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar, pública nos termos da lei federal. Então, vamos lá, hoje o salário do professor para 40 horas, eu acredito que está em 4.000 e pouquinho, e isso é obrigatório. É professor e trabalha 40 horas, tem que ganhar no mínimo isso, que é o piso salarial, tá bom? Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, sim. Agora vamos lá, próximo. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazos para elaboração ou adequação de seus planos de carreira. Então, isso aqui é novamente relacionado ao plano de carreira, tá bom, pessoal? Mais um parágrafo aí reforçando. Artigo 207. Aqui, pessoal, é relacionado a universidades. As universidades têm a total autonomia, tá bom? E vocês vão ver aqui que os princípios que elas precisam obedecer dentro dessa autonomia, a única coisa que elas precisam obedecer é o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tá bom? Vou ler para vocês o artigo. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultativo às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma de lei. É facultativo, tá, pessoal? Caso eles queiram, podem. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisas científicas e tecnológicas, das faculdades e universidades, tá bom? Bem tranquilo. Agora, o artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: primeiro, o dever do Estado com a educação será efetivado, será feito o ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive sua oferta gratuita para todos os que eles não tiveram acesso na idade própria, o EJA. Não pode, a escola quer cobrar o EJA, pessoal, não pode cobrar o EJA, tá bom? Porque tem que ter oferta gratuita nas escolas, tá? Progressiva universalização do ensino médio gratuito, para que, nesse caso aqui, pessoal, é o quê? É pensar que todos devem ter acesso ao ensino médio, tá bom?
Pensar também que no contexto, né, onde a gente estava quando foi criada, talvez não estivesse, né, estivesse ainda nesse processo de ter mais escolas de ensino médio, tá bom? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, o AEE, lembrando que essa palavra portadora, ela não é mais utilizada, hoje nós utilizamos PCD, pessoa com deficiência, mas em 1988 era o termo que se adequava naquela época, tá? Então, o AE, nesse caso, ele é preferencialmente na rede regular de ensino. Mas se não tiver, vai ser em outro lugar. Geralmente, podem ter polos, né, que geralmente fazem ali, ali perto no bairro, né? Então, cabe aí, no caso, o município verificar como que vai ser. É importante que o município, nesse caso, ou o estado, né, no caso, entenda que é obrigatório. Se não for obrigatório, todo mundo já sabe, pode acionar o poder público. Aqui no inciso 4º, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de 5 anos de idade, até 5 anos de idade. O que eu acho interessante a gente lembrar aqui? É obrigatória a oferta, tá bom? Do Estado, a criança de 0 a 3 anos e 11 meses. Aqui ele está falando de 0 a 5. E ok, siga a lei que está aqui, quando for referente à Constituição Federal, tá bom? Aqui no 5, acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, de criação artística, segundo a capacidade de cada um, ok. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando, ok. Aqui a gente entende o quê? Do ensino noturno regular é para aquelas pessoas que têm às vezes tem algum... Vou dar um exemplo mais comum, trabalha, né, durante o período da manhã, da tarde, e aí só tem a possibilidade de à noite, sim. Nesse caso, atendimento, né, cabe-se mais ao ensino médio essa questão, mas é importante dizer que quando a gente fala de Constituição Federal, eu sigo o enunciado, tá bom? Constituição Federal, vou entender que aqui é a oferta do ensino noturno regular, não está falando se vai ser ensino infantil, médio, tá? Eu vou seguir o enunciado. Aqui, ele fala que a oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando, tá bom? Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Sim, sabemos que nós temos essa parceria, né? Temos a parceria com os livros, né? Com BS, enfim. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Quando eu penso direito público subjetivo, logo eu não tenho moeda de troca, certo? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Já sabemos, né, que a sua não oferta a gente pode acionar o quê? O poder público, tá bom? E no caso, a unidade lá, junto à SME, vai ter que responder por não ter oferta. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe as chamadas e zelar junto aos seus pais ou responsáveis pela frequência escolar. Sim, nós, enquanto professores, precisamos estar atentos ao que ocorre com esses estudantes, tá bom? Com essas crianças, por que não está vindo? Nós também representamos a escola, tá bom? Precisamos entender isso, tá bom, pessoal? Agora, a gente vai deixar essa próxima aula, tá, para frente, e aí a gente vai falar na próxima, artigo 209 a 214. Por hora, a gente vai ficar só até a 208, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, e se surgir qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que eu respondo o quanto antes, tá bom? É isso, profs. Tchau, tchau. Beijos e bons estudos.